E a reunião do ministro Moraes com os comandantes das brigadas. Aqui, Roberta, teve uma reunião também que gerou um certo burburinho no Brasil hoje, né? Na realidade, nós estamos atentos a essa reunião e até comentamos sobre ela na segunda-feira. A reunião se deu na quarta-feira. E na quarta-feira, às 10 da manhã, no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Moraes se encontrou com os comandantes estaduais da Polícia Militar no Tribunal Superior Eleitoral. A pauta da reunião não havia sido divulgada e a reunião começou com o ministro Moraes falando. Após ele passou a palavra para os comandantes apresentar as suas atuações nos seus devidos estados, no dia das votações e depois, durante os protestos que são considerados pelo ministro Moraes antidemocráticos. O ministro Moraes prometeu aos policiais a medalha de ordem do mérito do Tribunal Superior Eleitoral, chamado Medalha Assis Brasil, como uma forma de homenageá-los. A mesma medalha que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, recebeu também pelos serviços, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, serviços em prol da defesa da justiça eleitoral. É importante nós deixarmos aqui bem claros quem foram os comandantes que se ausentaram. Quem não foi? Quem não cumpriu ordens do ministro Moraes? Parabéns aos comandantes da Polícia Militar dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. De Santa Catarina, Coronel Marcelo Pontes. E do Rio Grande do Norte, Coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior. Eu faço questão, até por um dever de justiça, chamar a atenção à manifestação de hoje, 24 de novembro, do senador, do agora senador, General Mourão. Ele apresentou publicamente um posicionamento que deixa muito claro a situação atual desse momento extremamente grave que nós estamos vivendo. E também ele faz uma clara manifestação sobre o que significou os comandantes das brigadas militares estarem junto ao Alexandre de Moraes. Diz o general Mourão, aspas, vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função de questões da confiabilidade das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do Tribunal Superior Eleitoral. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial dos resultados das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez, por intermédio de multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Supressão discricionária do direito de recorrer e sanções desproporcionais configuram vingança, tudo que o país não precisa nesse momento. Soma-se a este estado de coisas o fato do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes da PM, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Hoje, rumamos para um precipício. Assim é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento, dentro dos ditames democráticos e constitucionais para restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Nós temos as fotografias que foram expostas publicamente do ministro Moraes com esses comandantes, porque eles realmente configuram a morte do Pacto Federativo. Eles não poderiam estar lá. Há uma quebra de hierarquia gravíssima. Esses comandantes, eles devem hierarquicamente aos seus governadores, eles devem esporadicamente, conforme a Constituição Federal, em situações muito determinadas na Constituição, às Forças Armadas. Então, cria-se um constrangimento e um crime, mais um que configura. Então, a gente vê que sim, extrapolou-se todos
os limites. Há muito tempo não se fala mais em corda, em ter rompido qualquer coisa. O que a gente sabe é que ninguém está brincando. Assim como há um desmando, há uma nação inteira assistindo esses crimes. E a grande maioria confia, sim, que nosso país é um Estado democrático de direito e uma república. Temos que seguir a Constituição. O que eu acho importante colocar para o telespectador é o seguinte, 2 pontos, que são 2 premissas para a gente fazer uma leitura desse contexto. Primeiro, no Brasil hoje, não existe mais uma segurança jurídica. Então, por mais que eu vá falar o que eu preciso falar, isso não adianta nada. Que é o quê? Legalmente, os comandantes jamais poderiam ter aceito esse convite. É o rompimento de um pacto. E por quê? Um comandante, um policial, ele tem poder de polícia, ele tem poderes muito fortes dentro da sociedade. É fundamental que as regras, as leis, sejam muito cumpridas. Não é pouco, é no detalhe. Por isso que nós temos, por exemplo, as Forças Armadas sendo hoje a instituição que, segundo as pesquisas, o povo brasileiro mais confia. Por quê? Eles têm um rigor à lei. Tudo que for feito sempre será dentro da lei. Isso é fundamental qualquer polícia. Só que nós já estamos sem legislação, nós não temos uma Constituição. É por isso que é tão grave. Quando é que nós perdemos a Constituição? Quando não temos mais uma democracia. Essa é a realidade. O que me chamou a atenção, e por isso até eu trago aos senhores, é o tanto que estão tentando abafar esse assunto. Do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, é um constrangimento, porque novamente nota-se o uso indevido do próprio poder por parte do ministro em questão, o ministro Gilmar Mendes, e do outro, uma instituição que é a Fundação Getúlio Vargas. Em inúmeros momentos eu trouxe aqui aos senhores, inclusive estudos deles, e mostra que nós estamos com um sistema que ele está realmente bastante complexo e que esse é um momento que, por mais duro que seja, as verdades estão sendo expostas. O povo está podendo ver tudo. E quanto mais a gente percebe os desmandos e a agressão de quem está no poder contra o povo, por mais que pareça que o povo perde, isso é um bom termômetro do quanto aqueles que até então atuavam com muita liberdade e achando que ninguém estava vendo, agora começa a se dar conta que o povo está vendo. Não é? Eu acho importante trazer isso porque nós estamos, sim, num momento gravíssimo. E é como se nós tivéssemos parido. A gente trouxe ao mundo a consciência, o povo consciente. A grande maioria do povo furou a bolha e está consciente. Está, sem dúvida, sabendo o que está acontecendo e a gravidade desse momento. Agora, é como se nós estivéssemos tratando de uma doença endêmica que precisa de um tempo, do tempo da cura, que não necessariamente é o nosso tempo, é o tempo que nós gostaríamos, mas a cura está chegando. Vejam, vou trazer um exemplo então desse abuso de autoridade e do quanto isso impacta, sim, a nossa segurança. Em 17 de novembro, quinta-feira, saiu na imprensa que a operação da Polícia Federal mirou fraudes, um esquema de fraudes na Fundação Getúlio Vargas, um esquema que tem ali, possivelmente, crimes de corrupção, fraudes em licitação, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Foram 29 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Trata-se de uma investigação iniciada em 2019, segundo a Polícia Federal, a suspeita de uso por órgãos federais e estaduais da Fundação Getúlio Vargas. No dia seguinte, 18 de novembro, ministro Gilmar Mendes, numa canetada, suspendeu a investigação sobre as fraudes na Fundação Getúlio Vargas. Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes questionou, aspas, a indevida expansão da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ele entende incompetente para julgar o inquérito e usou o termo, aspas, universalização da Lava Jato no Rio. O ministro Gilmar Mendes também mandou notificar, aí é uma forma de pressão, para mostrar que ele realmente está todo poderoso.
E notifica quem? As corregedorias do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, por ter, segundo o ministro, reiterado descumprimento de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à competência da Lava Jato do Rio por parte de procuradores e de juízes. Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes também questionou o uso da delação do ex-governador Sérgio Cabral e as provas para embasar a operação da Polícia Federal. Em 20 de novembro, o ministro Gilmar Mendes, além de tudo, mandou a Polícia Federal devolver celulares de diretores da Fundação Getúlio Vargas, assim como dinheiro em moeda estrangeira e computadores apreendidos. O ministro mandou o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Márcio Nunes de Oliveira, fazer a superintendência da Corporação do Estado do Rio de Janeiro cumprir a decisão. Então, nós estamos, nesse momento, tendo que lidar com o momento mais desagradável, mais duro, que é quando o povo já está cansado desses desmandos e há de se ter realmente pés no chão, coragem para se manter, sim, diante dos QGs, porque as Forças Armadas protegem, por mais que comandos militares que venham de mandos do ministro Alexandre de Moraes, ali é um espaço das Forças Armadas, elas já lançaram nota, Forças Armadas não fazem nota aleatório, nada do que está acontecendo nesse momento no nosso país, não há uma inteligência, um preparo, uma análise profunda de gente muito séria. Então, esse é um momento bem delicado.